Eita, gente, coisa linda, hein? Ó, vamos estudar hoje Livro dos Espíritos. Toma nota aí. Emancipação da Alma, os Sonhos, capítulo 8 de Livro dos Espíritos. Eu vou começar na pergunta 400, tá? Mas eu vou pular a pergunta. É muito importante, eu vou pular a pergunta. Quer dizer, eu vou fazer a 400, depois eu vou para uma lá na frente para fazer o estudo que eu preparei para vocês. Mas a partir da pergunta 400, quem for assistir a gravação de O Livro dos Espíritos, pode estudar o capítulo 8 inteirinho do Livro dos Espíritos, que vocês vão amar. Sobre a emancipação da alma. Extremamente importante aí para todos nós, tá bom? Veja. O sono e os sonhos. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasse se o espírito gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Olha que interessante isso aqui, gente. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal. Quer dizer, vamos lá. O espírito, quando ele está aqui na Terra, ele fica feliz de estar aqui na Terra? Olha que surpresa essa resposta, tá? Porque quando a gente está aqui, obviamente, nós estamos aqui no nosso corpo, você não fica pensando, ai, que saudade do mundo espiritual. Não, você fica com medo de voltar para lá. A maioria das pessoas é assim. Pelo menos quem não tem conhecimento, né? E, na realidade, a resposta é aqui, ó. É como se você perguntasse para um prisioneiro se ele gosta da prisão. Porque, gente, aqui na Terra a gente se esquece do mundo espiritual, mas estar aqui na Terra é uma prisão para o espírito. Imagina, aqui esse corpo físico, ele se arrasta, ele é muito mais perecível do que o perispírito. Tem fome, sede, frio, calor, sabe? Você tem as necessidades materiais, o mundo ainda, né, em provas e expiações um pouco hostil. Então, para o espírito vir para o planeta não é fácil. Graças a Deus a gente se esquece, né? Momentaneamente do mundo maior, a gente não dava conta. Mas é que tem um detalhe. No meio desse caminho, o que Deus fez para a gente não perder o contato direto com a vida espiritual? Permitiu que durante o sono nossa alma se libertasse do corpo e tivesse a condição de estar em contato no mundo maior. É a emancipação da alma. O nome técnico é emancipação. Então, a alma se emancipa do corpo físico. E aí, durante o estado de sonolência, a gente vai se encontrar espiritualmente. A gente vai estar com aqueles que nós temos vínculos, ou com as paixões, né, que infelizmente nós estejamos ligados. Esse capítulo fala disso. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? É a pergunta 401. Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Olha que legal isso, gente. Olha que profundo. Aí, assim, eu vou pular aqui a pergunta 402, que é aqui, ó. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Porque essa é uma pergunta bem... ela é uma resposta grande. Eu vou para 403, que é onde a gente vai explorar aqui melhor o que eu gostaria de trazer hoje. Mas depois leio em casa 402 da melhor maneira possível, tá bom? Então, 403. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Bem, o que chamais de sono é apenas o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer nos outros. Mas como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões, que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos corporais. Ok, pergunta 404. Mas o que pensar da significação atribuída ao sonho? Presta atenção nessa pergunta. Eu estou fazendo esse estudo por causa dessa pergunta agora, principalmente, tá? Tem muita gente que fica tentando adivinhar e sonhou com cobra é dinheiro. Né? É traição. É morte. Ih, meu Deus, eu sonhei que eu estava morrendo. Alguém estava me matando. Aí a pessoa ela quer decifrar sonho. Aí compra livro de decifração de sonho. Aí faz simpatia. Vamos ver o que o mundo espiritual fala sobre os sonhos. Isso perturba muita gente. Eu não estou brincando, não. Parece engraçado, né? Mas isso perturba muita gente, mas muita gente. Olha só. Resposta, hein, gente? Ó,
Que pensada significação atribuída aos sonhos. Ó, os sonhos não são verdadeiros como o entendem certos adivinhos. De modo que é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia outra. Taxativo os espíritos sobre essa história, sobre essa questão. São verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corporal. Olha que interessante isso. Quer dizer, você sonha, algumas imagens aparecem, né? Mas normalmente as associações que a gente faz aqui não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. São também, como dissemos, uma recordação. E finalmente podem ser um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que ocorre nesse momento em outro lugar para onde a alma se transporta. Não tem inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho a parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, se não as almas ou os espíritos dessas pessoas, que vêm comunicar-se com os vossos? Pois é. Quando tendes certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não fica provado que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência, sobretudo se o que observaste não passava pela vossa mente quando em vigília? Então vamos lá, gente. Vamos organizar essas informações aqui, tá? Seguinte. Quando a gente dorme, o nosso espírito ele está relativamente mais livre do que aqui, quando a gente está nesse estado na Terra, né? Em vigília, acordado. Então você dormiu, sua alma se emancipou relativamente. Até onde ela pode ir? Com quem que ela vai se encontrar? Tudo isso tem uma série de significados. Será que todas as coisas que a gente sonha são reais? Mas ao mesmo tempo, será que todas são irreais? Não. Eu penso o seguinte, os sonhos, de maneira geral, eles se dividem em dois grandes grupos. Obviamente, dentro de cada um desses grandes grupos existem subdivisões, tá? Subgrupos. Mas o primeiro grande grupo seria esse. Os sonhos são conteúdos do inconsciente humano. Então, o que Freud trouxe na psicanálise, que hoje, psicanaliticamente falando, né, utilizado como conteúdo para poder ajudar na terapia de um paciente, né, o paciente é convidado a anotar os sonhos e trazer para o seu terapeuta para juntos vocês tentarem encontrar um padrão. Isso é muito sério. Por quê? Porque muitos conteúdos da nossa mente, elas ficam sendo trabalhados durante o sono. Então, tudo aquilo que eu vejo durante o sono é real? Não. Então, muita coisa é coisa da minha cabeça? Sim. Sem dúvida nenhuma quanto a isso. Então pode ser que eu criei, sim. Mas eu não me lembro de ter visto aquilo. Não importa, o seu inconsciente pode, sabe, juntar uma coisa na outra simbolicamente sem você fazer isso. Não é você que quer, entendeu? Então, aí é a ideia da psicanálise, né? Usar os sonhos como uma das ferramentas para ajudar você a se autoconhecer. Então, esse é um caminho, essa é uma porta. A outra porta que está sendo aberta aqui no Livro dos Espíritos para a gente é o quê? Não, os sonhos também podem ser uma recordação pálida, distante do que a gente vive no mundo espiritual. Entende? E aí, nesse exemplo da recordação do que a gente pode viver no mundo espiritual, você pode ver coisas, conversar com pessoas. E ao voltar para a Terra, essas imagens todas ficam borradas, mas as sensações vêm contigo, algumas vezes. Porque o nosso corpo ele é um filtro. Sabe quando você tem filtro de barro na sua casa? Alguém aqui tem filtro de barro? Não. Então, assim, você tem um filtro de barro, sabe o carvão? Né? O carvão, chamado de carvão, né? De filtro de barro, que você coloca água, o carvão filtra, né, a sujeira e o que passa é a água. É mais ou menos a mesma coisa. O nosso corpo físico, o nosso cérebro físico, ele é uma espécie de carvão. Então, filtra essas lembranças. Porque, gente, isso é muito sério, é só você raciocinar. O ser humano não dá conta de uma única vida na Terra. A gente não dá conta da vida que a gente tem agora. Você acha que você ia dar conta de duas vidas diferentes, criatura? Todo mundo acha lindo, bonito, mas não dava conta de nada. Você não está dando conta da vida que você tem? Imagina, você tem que dar conta das coisas daqui, ainda lembrar de todo mundo espiritual, que é totalmente diferente. Dá conta, não. Imagina ter que lembrar de uma existência anterior. A pessoa ia enlouquecer. A gente ia endoidar. Literalmente, a gente ia endoidar. Né? Então, o que acontece, gente? Isso é extremamente importante para que a gente possa identificar e compreender, porque faz uma diferença muito grande. Muito, 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 muito grande. Muito grande.
O pessoal associando. É porque a Rosa tá falando, é vela, irmão Ricardo. Eu sei, porque tem lugar que chamam carvão. A gente, é uma vela, sim, uma velinha, mas muitas pessoas chamam carvão. E tem sistemas de filtragem que utilizam carvão mineral para poder filtrar a água. Tem sim. Lá em outra casa que eu tenho, a gente usa o do carvão. Mas enfim, o fato é que tem uma coisa que filtra, e o nosso corpo é essa coisa que filtra. Vamos falar dessa maneira, né? Então o cérebro filtra. Então por isso que a gente não lembra de tudo. Mas algumas coisas vazam. Ainda tem um detalhe interessante, hein? Muitas vezes a espiritualidade superior que te encontra. Olha que interessante, hein? Muitas vezes a espiritualidade superior que está junto contigo no mundo maior pode fazer com que você levante, lembrando de algumas coisas. Por quê, Ricardo? Porque é importante que aquela lembrança específica você tenha. É muito interessante isso, muito interessante. Por algum motivo. Talvez lembrar de um ensinamento que você teve lá vai te fazer mais forte aqui. Talvez você não vá lembrar do que foi falado, mas você tem uma sensação de que alguém te tratou, que alguém cuidou de você, e aí você levanta com mais fé. Entendeu? Então isso é muito importante. Vamos lá, sonhos recorrentes aqui, pesadelos, que vocês estão perguntando. Tanto sonho, o que é um sonho recorrente? É um sonho que se repete, tanto bom quanto ruim, tanto faz, se ele se repete é recorrente. Um sonho recorrente, ele tanto pode vir de uma lembrança de uma vida passada, que recorrentemente ele se repete na sua mente, ou pode ser sim fruto de uma perseguição espiritual, que sistematicamente ocorre. André Luiz conta isso nos seus livros, né? Infelizmente isso acontece, mas ele também pode ser do conteúdo do inconsciente. Não adianta querer buscar assim, um rótulo, é sempre isso, que não tem como. Cada caso é um caso. Seu inconsciente pode criar uma imagem, entendeu? Sistemática e fazer você sonhar com ela o tempo todo. Para quê, Ricardo? Para chamar a tua atenção. E talvez a partir daí você vai buscar uma ajuda e aí essa imagem é decifrada. Mas não necessariamente uma questão espiritual, entendeu? Quer dizer, é do seu espírito, mas não de outros. Agora, existem muitos sonhos recorrentes que são lembranças de perseguições espirituais. Ou lembranças de vidas passadas. Mas por que que a mente traz? Porque quem criou sua coordenação provavelmente quer que você busque aprender mais. Porque, gente, o que acontece? Quando a pessoa começa a ter muito sonho recorrente, isso gera curiosidade. E a pessoa, às vezes, é meio preguiçosa para a vida espiritual, ela sai buscando. Ela vai ler livro esotérico, ela sabe, ela vai conversar com um psicólogo para ver como é que é, ela vai ler um livro espírita, e no meio desse vou buscar novas informações, a mente se abre. Então, muitas vezes, o mundo espiritual permite que algumas questões venham na nossa consciência, porque isso nos estimula o progresso aqui na Terra. Então, assim, é uma questão assim profunda, muito profunda. A gente com certeza pode se encontrar com pessoas que já desencarnaram. A gente tem essa troca com essas pessoas que já desencarnaram. Então, assim, é muito importante, muito importante. Né? E no sonho, gente, todo mundo trabalha. Então, assim, vamos lá. Infelizmente, né, uma pessoa que tem muitos vícios aqui na Terra, imagina, você dorme, o que acontece? Sua mente está viciada na Terra. Então, você vai ser atraído pelos mesmos vícios do mundo espiritual. Então, não adianta imaginar, vamos supor, uma pessoa ligada à questão do sexo aqui na Terra, ligado a drogas, a coisas nada agradáveis. Quando você dorme, não adianta se iludir que você vai para um hospital espiritual lindo, porque não vai. Porque a vibração é muito pesada, né? Muito pesada. E, infelizmente, não dá. Mas, em contrapartida, se você é uma pessoa que se esforça, está aqui trabalhando o evangelho do seu jeitinho, né, da sua forma, uma pessoa de bem, claro que no mundo espiritual você se vê do outro lado, vê teu corpo ali né, do lado da tua cama, de acordo com os interesses que você tenha no mundo espiritual, pum, você vai direto para lá. Então, quem tem interesses nobres, naturalmente vai atrair o que? Nobreza. Você vai fazer curso, você vai ajudar, você vai ser útil, você vai auxiliar de outras formas, porque é o que já faz o seu coração ficar feliz, entendeu? Aqui na Terra. Lá, então, nem se fala. Por isso, tem uma prece em o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo final da prece, tem uma prece para você rezar antes de dormir. Eu já estudei ela aqui com vocês, viu? No Evangelho aqui. É só procurar. Lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá preces, diversos tipos de orações. Vocês procurem. E vocês vão ver a prece antes de dormir. É uma orientação para quem quer. E nessa orientação você agradece a Deus pelo dia, mas pede também aos espíritos que te protegem para te guiar, né? Para você viver experiências agradáveis no mundo maior, para você ter contato com as pessoas que você ama, se for bom, às vezes não é, não está na hora, e até de lembrar um pouco, né? Se for permitido. Então, olha que legal. Entendeu? Olha que bacana. Então, veja vocês que os sonhos, eles têm muito mais significado e importância, né, gente, na nossa vida do que a gente imagina.
Eu falei para vocês que esse tópico era muito importante para mim, porque foi por causa dele que eu li o Livro dos Espíritos. Já contei essa história, né? Algumas vezes eu tinha 11 anos, quando meu pai falou que ia mudar, a gente morava em Lauro de Freitas, aí na Bahia. Minha mãe falou, me ajuda a arrumar as caixas, que a gente ia mudar de novo. Era que nem cigano, isso aí mudando de um lado para o outro, né? Em várias cidades. E aí eu fui arrumar a estante lá de casa, eu tinha chegado da escola. Eu lembro, eu estava na 7ª série na época. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é, 7ª série. E aí tinha chegado a aula, aí minha mãe pede, arruma aqui, arruma acolá. Aí eu, pum, vejo o Livro dos Espíritos. Eu, ai, meu Deus. Livro dos Espíritos, imagina, menino, né? Espírito, medo. Eu tinha medo e, ao mesmo tempo, curiosidade. Sempre muito curioso. Medo, curiosidade, medo, curiosidade. Aí eu fui escondido, pum, abri o Livro dos Espíritos assim, na bucha. Aí, pá, abri. O que eu abri foi exatamente nessa página, sobre sonhos. Perguntando sobre sonhos. Que era o que eu me interessava na época. Eu estava na fase de muito questionamento. Eu ia para a igreja, né? Eu estava fazendo crisma na igreja católica, já tinha feito a primeira comunhão, estava fazendo a crisma, mas eu enchia de pergunta o padre, enchia de pergunta todo mundo, ninguém me respondia nada, tudo mistério de Deus para cá, mistério de Deus para lá. Eu achava bonito, sempre gostei da igreja, então eu respeito e gosto até hoje, mas chegou um limite que infelizmente não trazia a informação que eu precisava, né? E aí, assim, embora eu gostasse bastante. E aí, naquele momento, nossa, abriu assim, na hora. Nossa, eu fui devorar o Livro dos Espíritos, porque me conectou. Por isso que eu sou muito grato a esse capítulo, porque foi a isca que eu precisava para poder começar a estudar essa obra maravilhosa, linda demais. Então, assim, gente, é muito bonito, né? É muito bonito. O livro é maravilhoso. Então, assim, ninguém está sozinho. Você consegue entender isso, gente? Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Ninguém. O que é mediunidade onírica, né? Que alguns de vocês estão perguntando. Mediunidade onírica é um pouco diferente. Vamos lá, primeiro. Mediunidade é um processo que nós temos para ter um contato mais ou menos próximo do mundo espiritual. Então, você faz um intercâmbio com o mundo espiritual. Então, na mediunidade onírica, você literalmente é um médium que normalmente se lembra do que você vê no mundo espiritual, retorna para o mundo físico, lembra de tudo. E não raro, né, na mediunidade onírica, você consegue ter premonição nos sonhos do que vai acontecer. Você pode ser levado ao passado, entendendo coisas que ocorreram. Eu conheci um médium muito ostensivo. Talvez tenha sido o médium, pelo menos que eu conheci, com a mediunidade onírica mais vasta. E assim, ele estava explorando isso, assim, aprendendo a lidar com isso, até o médium nordestino. E ele sonhava com coisas que aconteciam o tempo todo. Ele conversava com os espíritos no sonho e as coisas ocorriam quando ele acordava. Então, no início, ele ficava muito assustado com isso. Depois, inclusive, ele se tornou um dirigente espírita, né? Foi a última vez que eu vi. Foi para a reunião mediúnica, se tornou um grande coordenador de reunião, utilizando, de certa forma, né, os espíritos falavam mais com ele com a mediunidade onírica. Né? Mas muito legal. Muito, 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 muito legal. Ai, gente, que delícia. Ó, leia o Livro dos Espíritos, lembra, a partir da pergunta 400. Esse estudo é profundo, tem muitas dúvidas que o Espírito de verdade vai te responder, é só você estudar. Uhum.